Pastor teria que ficar lá encostado aqui. Na verdade, eu já vou poupar o irmão Emílio aqui, porque ele sentar e levantar novamente. Bom, meu nome é Luiz, para quem não me conhece, e eu estou aqui para falar desse homem aqui nessa manhã. O nome dele é Emílio, ele está vindo lá da igreja do Zaira, está juntamente aqui com seus amigos, seus irmãos, aliás, são os nossos irmãos também. Todos nós somos, né? Pela fé em Cristo Jesus, somos todos irmãos, e viemos todos aqui hoje com o objetivo de adorar ao nosso Deus, e agora iniciar-se ao culto, que esse homem aqui vai ministrar a palavra dessa manhã, abrindo a palavra de Deus, que possa nos fortalecer, nos vivificar espiritualmente. E meu querido irmão Emílio, que o Espírito de Deus esteja contigo nessa manhã e te use para a honra e glória do nome de Deus. Amém. Amém. Feliz sábado, igreja. Feliz sábado. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneça em cada coração que aqui está presente. Amém. E que o estudo de hoje, a palavra que vai ser aberta, o Espírito Santo de Deus possa gravar em nossa mente e nosso coração, para nós ouvir, aprender, passar para aqueles que não conhecem e praticar. Eu andei pregando, falando muito para muitas pessoas aí fora, falando da palavra de Deus, dando estudo da palavra, e muitos têm me falado, quando eu falo sobre os 10 mandamentos, sobre o 7º dia, muitos têm falado para mim que o apóstolo São Paulo falou que nós devemos trabalhar todos os dias para não ser pesado a ninguém. Alguém já escutou essa frase? Já escutaram, né? Devemos trabalhar todos os dias. O apóstolo Paulo, eles dizem, o apóstolo Paulo falou que devemos trabalhar todos os dias para não ser pesado a ninguém. Agora, vejamos que contradição. O apóstolo Paulo é um homem de Deus. Foi um homem de Deus, um homem obediente à palavra de Deus, se tornou um apóstolo, reconheceu o Senhor Jesus e passou a proclamar o nome de Deus. Agora, a Bíblia fala que nós devemos obedecer os mandamentos de Deus. Ou seja, o próprio Deus, ele falou os 10 mandamentos. E se Deus falou os 10 mandamentos, Deus disse para nós observar o 7º dia. Eu não sei em quantos lugares, mas eu mesmo já vi mais de 100 passagens bíblicas falando sobre o sábado, mas tem muito mais. Eu não sei o número exato, mas tem muito mais. E as pessoas dizem que o apóstolo Paulo mandou trabalhar todos os dias para não ser pesado a ninguém. A palavra de Deus fala para nós guardar o dia 7º, o sábado. Se o apóstolo Paulo tivesse falado que nós deveríamos trabalhar todos os dias, e Deus falou para nós descansar no dia 7º, quem que nós deveríamos obedecer? A Deus. Com toda certeza, irmão, nós deveríamos obedecer a Deus, se o apóstolo Paulo tivesse falado isso. Mas longe dele ter falado uma coisa dessa. Nós vamos estudar um pouco para saber o que ele falou a esse respeito. Vamos abrir nossas Bíblias em 2 Tessalonicenses 3:6. Aqui em 2 Tessalonicenses 3:6, o título em cima fala: exortação à prática de vários deveres cristãos, pessoais, sociais e coletivos.
Ele começa dizendo assim: nós vos ordenamos, irmão, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebeste. Aqui o apóstolo Paulo está falando para os irmãos da igreja procurar se afastar daquele que não está seguindo as orientações que o apóstolo Paulo passou quando ele esteve lá em Tessalônica. E ele que fundou essa igreja em Tessalônica, o apóstolo São Paulo. E ali ele instruiu as pessoas a conduzir aquela igreja no Evangelho de Jesus. Ele instruiu aquelas pessoas. Interessante, irmãos. Veja como o Espírito Santo trabalhou no coração de Paulo, fazendo com que Paulo não recebesse doações daquela igreja em Tessalônica. Então Paulo ali não recebeu doações nenhuma daquela igreja. Ele foi sustentado ali pela igreja de Filipe. Os filipenses mandou 2 vezes provisões para Paulo. E Paulo não precisou ali, não usou daquela igreja de Tessalônica para se beneficiar em nada. Sim, para levar o conhecimento de Deus para aquele povo. Porque o Espírito Santo já sabia. Por isso ele é onisciente. É o nosso Deus onisciente. Então ele já sabia o que ia acontecer naquela igreja. E o apóstolo São Paulo, agora ele recebe, ele já não está mais ali, ele recebe uma denúncia de que naquela igreja tem pessoas, pregador daquela igreja, não estava trabalhando, estava vivendo da igreja, cobrando dízimos e oferta para ele, para a sobrevivência dele. Por quê? Porque esse pregador ali de Tessalônica, ele estudando a Bíblia ali a fundo, ele encontrou uma passagem que o próprio apóstolo Paulo falou em 1 Coríntios 9,14. Este pregador de Tessalônica achou esta passagem em 1 Coríntios 9,14. Vamos ver que passagem foi que ele achou. Ele encontrou essa passagem dizendo assim: assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que viva do Evangelho. Irmãos, foi um prato cheio para ele. Quando ele viu essa palavra, ele disse: agora eu prego, eu sou pregador, eu não preciso mais trabalhar, eu vou viver da igreja, a igreja que vai me sustentar, porque é bíblico. Então ele agora mostra para a igreja a passagem. Ele diz: irmãos, vocês estão vendo aquilo que Jesus falou, que os que pregam o Evangelho devem viver do Evangelho. E o que eu estou fazendo aqui, irmãos? Eu não estou pregando o Evangelho? Então eu estou pregando o Evangelho. Então eu devo agora pegar as ofertas, mas pôr no meu bolso e levar para casa, porque eu prego o Evangelho. E isso é bíblico, irmãos. A Bíblia está falando. Jesus disse: quem prega o Evangelho tem que viver do Evangelho. Então eu não vou mais para a roça, eu vou agora me dedicar somente à pregação do Evangelho. Mas veja, por que Jesus falou isso? Que os que pregam o Evangelho devem viver do Evangelho. Jesus está falando para aquele que se dedica totalmente ao Evangelho. Não tem tempo para outra coisa. Este pregador, ele era como eu. Eu também sou pregador. Mas eu tenho tempo para me trabalhar a semana toda. Vocês estão entendendo? Eu trabalho a semana toda nos meus afazeres. E quando, dia de folga, no dia do descanso de Deus, que é hoje, eu venho pregar na igreja. Numa quarta-feira à noite eu vou pregar na igreja. Num domingo à noite eu vou pregar na igreja. Mas durante o dia eu tinha meu trabalho para fazer.
Então eu não devo receber nada da igreja, eu não posso receber nada da igreja. Quem deve receber da igreja? É o pastor, porque o pastor ele vive para o Evangelho. Nós não vivemos para o Evangelho. Nós pregamos o Evangelho nos momentos de folga, nos momentos que é apropriado para nós pregar o Evangelho. Mas nós não vivemos. O pastor ele vive para o Evangelho. Quando ele não está na igreja, ele está trabalhando no serviço de Deus. Então o pastor é como levita. Por isso o pastor precisa viver da igreja. Mas não os pregadores que não são pastores. Vocês estão entendendo? E esse pregador de Tessalônica viu isso e começou agora a viver da igreja e não ia trabalhar. E não se dedicava ao evangelho igual o pastor. E ele não tendo trabalho durante os 6 dias de trabalho, ele não queria trabalhar, ele ia visitar as casas dos irmãos. Mas num dia de trabalho. O irmão estava trabalhando e ele ia visitar a casa do irmão. E ali, quando era de noite que o irmão chegava, a irmã falava, olha, o irmão fulano, o pregador, veio aqui em casa, almoçou aqui, tomou um cafezinho, um suco, um lanche. Aí a outra falava, lá em casa, ele foi ontem também. Os maridos começaram a ficar meio chateados com isso. Mas o pregador está indo na casa na hora que eu não estou? Não é certo isso. Então eles mandaram para Paulo essa denúncia. Veja bem, mandaram para Paulo essa denúncia. E aqui ele diz, nós vos ordenamos, irmão, em nome do Senhor Jesus, que vos apartei de todo irmão que ande desordenadamente, não segundo a tradição que de nós recebeste. Ou seja, as pessoas que não estão imitando ou não estão cumprindo com aquele dever que eu ensinei para eles. Afaste deles. O 7 diz assim, pois vós mesmos estáis cientes do modo por que vos convém imitarmos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós, nem jamais comemos pão à custa de outro. Pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia trabalhamos, a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Então o apóstolo Paulo está dizendo que de noite e de dia ele trabalha a fim de não ser pesado a nenhum de vós, para não precisar arrecadar da igreja donativos para ele sobreviver. Ele trabalhava de noite e de dia. Interessante. Vejam bem que essa palavra trabalhar de noite e de dia não significa dizer que trabalha todos os dias. Trabalhar todos os dias é uma coisa, trabalhar de noite e de dia é outra coisa. Por quê? Irmãos, uma pessoa que trabalha em 3 horários, ela trabalha das 6 às 2, das 2 às 10 e das 10 às 6. Essa pessoa trabalha de noite e de dia, mas ela tem um dia de descanso toda semana. Todas elas, que ninguém trabalha direto sem parar. Então ela trabalha de noite e de dia e tem um dia de descanso. Pode não ser o sábado, mas ela tem todo dia. Mas aquele que é de Deus, ele trabalha de noite e de dia e tem o sábado para descansar. Então isso não é prova que o apóstolo Paulo trabalhava todos os dias, como as pessoas dizem. Ele trabalhava de noite e de dia. Vocês compreenderam, irmãos? De noite e de dia não é todos os dias. Todos os dias é uma coisa. Vejamos, continua. Aqui ele fala, não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista, oferecermos exemplo em nós mesmos, para nos imitar. Paulo está dizendo, eu como um apóstolo, eu como um pastor, eu tenho direito de viver do Evangelho, mas eu não vivo do Evangelho para não dar direito àqueles que não têm direito querer viver do Evangelho. Vocês estão compreendendo? Então o apóstolo Paulo tinha direito, mas para isso ele já não usou ali os benefícios daquela igreja.
Aqui Ezequiel 46:1, depois nós vamos voltar aí onde nós estamos. Deixa marcado. Ezequiel 46:1 vai nos dizer quais são os dias que o apóstolo Paulo trabalhou. Ezequiel 46:1. Assim diz o Senhor Deus: a porta do atril interior que olha para o oriente estará fechada durante os 6 dias que são de trabalho, mas no sábado ela não abrirá, e também no dia da festa da lua nova. Então, 6 dias que são de trabalho. Agora imagina, um homem que é um homem de Deus, ele vai querer quebrar essa palavra de Deus, não fazendo do jeito que Deus mandou. Então, se ele, quando ele disse que trabalha de noite e de dia, para não ser pesado a ninguém, ele não está dizendo que ele trabalha todos os dias. E as pessoas entendem que é todos os dias e falam. O apóstolo Paulo falou que nós devemos trabalhar todos os dias para não ser pesado a ninguém. Veja que o homem de Deus jamais iria falar dessa maneira, indo contra a palavra de Deus. Continuamos a leitura. 2 Tessalonicenses 3:10 agora. Porque quando ainda convosco, vos ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois de fato estamos informados, vejam bem, pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. Então Paulo ficou sabendo que essas pessoas estavam de casa em casa, em vez de estar procurando um trabalho, mas trabalhar, estava fazendo fuxico. Ah, você viu lá o que a irmã fez, o que o irmão fez na casa dessas pessoas. E os maridos enciumados levaram esse recado a Paulo, que esse pregador estava andando de casa em casa, passeando e fazendo fofoca. Paulo manda dizer, o 12: a elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, que trabalhando tranquilamente comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra, dada por essa epístola, notai-o, nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. Todavia não considereis por inimigo, mas adverti-o como irmão. Ora, o Senhor da paz, Ele mesmo vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós. Amém. Irmãos, é interessante que o povo procura uma desculpa para não obedecer a palavra de Deus. Eles torcem o texto. O texto está falando uma coisa e ele torce o texto para poder fazer com que o texto esteja falando outra coisa e diz: é a Bíblia, está na Bíblia isso aqui que eu estou fazendo. E não está. E ele acha que trabalhando todos os dias, inclusive o dia que Deus mandou, acha que está na Bíblia, mandando fazer dessa maneira. Por quê? Sim. Não sei se eu estou entendendo a maneira do irmão expressar, mas quando o irmão falou esse verso, eu comecei a pensar comigo, né? Sim. Quando Paulo expõe as pessoas todos os dias, está referindo apenas os 6 dias da semana. Exatamente, como porque aqui Ezequiel 6. Não sábado, mas está falando todo dia, mas Os dias de trabalho. de domingo a sexta. Só. Exatamente. Só que ele não disse todos os dias. Ele disse em labor e fadiga, de dia e de noite trabalho, para não ser pesado a nenhum de vós. Entendeu? Ainda fica mais claro que não tem nada a ver com todos os dias. Entendeu? Todos os dias é uma coisa, e de dia e de noite é outra coisa. Foi o que eu falei, quem trabalha em 3 horários, ele trabalha de noite e de dia, mas não é todos os dias, ele tem um dia de descanso.
Então vejamos aqui, se o apóstolo São Paulo tivesse falado isso, tivesse falado que todos os dias ele trabalha para não ser pesado a ninguém, veja o que diz em Atos 18:4. 18, de 1 a 4, vamos ler do 1 a 4. Atos 18. Depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles. Interessante. O imperador Cláudio tinha expulsado os judeus ali de Roma. E Áquila e Priscila, ali marido e mulher, eles eram temente a Deus e pregador da justiça. E eles, não tendo campo ali em Roma para trabalhar, eles foram para Corinto. Eles foram para Corinto. E o apóstolo Paulo estava em Atenas, movido pelo Espírito Santo, seguiu também para Corinto, sem saber que Áquila e Priscila estavam em Corinto. Ele foi para evangelizar a cidade de Corinto. Quando ele chega, ele encontra com Áquila e Priscila. Aqui diz assim, no 3, 18:3. E posto que era do mesmo ofício, passou a morar com eles, e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. Veja bem, o apóstolo Paulo agora se uniu ali a Áquila e foi trabalhar junto, fazendo tenda. E trabalhava durante os 6 dias. E quando era o sábado, o que acontecia no quadro? E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeu como grego. Então o apóstolo Paulo todos os sábados ia para a igreja para pregar o evangelho ali, para convencer tanto judeu como grego que Jesus Cristo é o nosso Senhor e nosso Salvador. Amém? Amém. Interessante. Irmãos, o apóstolo Tiago, ele falou ali em Tiago 2,12. Vamos ver o que Tiago falou em 2,12. Aqui ele diz assim: falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Vocês entenderam que tem alguma relação aí entre Paulo e Tiago? Aqui Tiago está dizendo que aquilo que nós falamos aqui sobre os caminhos de Deus, nós devemos proceder. Porque todos nós vamos ser julgados pela lei da liberdade. Então, se Paulo estava falando que deve trabalhar todos os dias, ele tinha que proceder assim, trabalhando todos os dias e não indo para a igreja todos os sábados. Você está entendendo? Se ele ia, ele não estava procedendo conforme ele falou. Mas ele estava procedendo sim, porque ele não falou daquela maneira. Ele não falou que era para trabalhar todos os dias, para não ser pesado a ninguém. Por isso ele estava procedendo. Todos os sábados ele discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeu como grego. Interessante. O apóstolo Paulo não ia contra Tiago, nem Tiago contra Paulo. Porque existe uma harmonia entre todos os profetas de Deus, todos os apóstolos. Foi 40 escritores que escreveram a Bíblia, e todos eles em harmonia um com o outro. Porque era o mesmo Espírito Santo de Deus que estava em cada um deles que estava escrevendo a Bíblia. Se o apóstolo Paulo falou que trabalha todos os
dia, como que todos os sábados vão falar. Vamos ver agora o que diz Timóteo, 1 Timóteo 1, 8. Muito interessante essa leitura, irmão. 1 Timóteo 1, 8. Aqui fala sobre a lei e os seus objetivos. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas e homicidas. Irmãos, que coisa interessante. Aqui está dizendo no Novo Testamento que não se muda a lei para quem é justo. A lei muda para quem é corrupto, injusto, pecador. Então, quando a pessoa diz que a lei, que Jesus mudou a lei, então ele está dizendo que ele é agora um injusto. Ele é um contra a lei de Deus. A lei muda para quem é injusto. Para quem é justo, a lei não muda. Louvado seja Deus, nós, adventidos do sétimo dia. Para nós, a lei não mudou. Louvado seja Deus. A lei não mudou. Por quê? Nós não somos justos, mas o sangue de Jesus nos justifica. E nós somos justos. Nós somos justos pelo sangue de Cristo. É interessante essa passagem. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo dizendo: sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo, ou seja, observa a lei completamente. Se a pessoa observa a lei completamente, a lei é boa e justa. Porque não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores, rebeldes, irreverentes, pecadores, ímpios, profanos, parricidas e matricidas. Então, são esses parricidas e matricidas, são os que matam os pais e as mães. Para esses aí a lei muda. Por que a lei muda para esses aí? Vamos entender. Porque a lei de Deus é uma lei de amor a Deus e amor ao próximo. Se você faz essas coisas, a lei vai te condenar. Então ela não será uma lei de amor para você, porque você foi totalmente contra a lei de Deus. Deus diz não matará, você matou. Deus diz não furtará, você furtou. Então essa lei, que é uma lei de amor, no fim para você ela não vai ser de amor. Ela vai ser uma lei de condenação. Então a lei ela muda para quem é injusto. Para quem é justo, a lei não muda. Eu tenho a lei de Deus como amor a Deus e amor ao próximo, ela não vai mudar nunca. E Deus vai demonstrar esse amor para mim. Louvado para todos aqueles que cumprem com a lei de Deus. Amém. Amém. Aqui está falando também que a lei muda também para os impuros, no 10. Impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjúrios, e para tudo quanto se opõe à sã doutrina. Interessante, a lei muda para afeminados e sodomitas. O que seria isso? Afeminados e sodomitas. Afeminados são denominados gays. Sodomita é o marido, é o homem que casa com o gay, é o sodomita. Então a lei muda tanto para todos esses que é contra a ação do crime. Vamos ver o que diz em Lucas 13, 22 a 27. Lucas 13,
22 a 27. Passeava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos que são salvos? Respondeu-lhe: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: não sei de onde sois. Quando que o dono da casa vai se levantar e fechar a porta? Quando Deus der ordem para que a porta da graça se feche, aquele que estiver fora não entra, e o que estiver dentro não sai. Quando a porta da graça se fechar, se nós estiver permanecendo nesse caminho, nós estaremos salvos. Ainda estaremos salvos. Se nós estiver fora desse caminho, estaremos perdidos. O 26. Então direis: aqueles que estão lá fora batendo vão dizer: comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinava em nossas ruas. Mas ele vos dirá: não sei de onde sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. E ali haverá choro e ranger de dente, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Irmãos, interessante. Uma pessoa que estuda a Bíblia pedindo o dom do Espírito Santo, pedindo entendimento, ele vai ler essa passagem aqui, ele vai ficar curioso em saber por que Jesus está dizendo para aquela pessoa. A pessoa está dizendo: Senhor, eu pregava o Evangelho, eu falava sobre o Senhor, eu falava sobre a cruz, sobre o que o Senhor fez, o sacrifício que o Senhor fez por nós, eu curava as pessoas em teu nome, eu expulsava demônio, eu dava estudos bíblicos, e o Senhor está dizendo que não me conhece, porque eu pratiquei a iniquidade. Então a pessoa que estuda a Bíblia, movido pelo Espírito Santo, ele desperta o interesse de saber o que é praticar a iniquidade. Por que Jesus está falando para aquela pessoa: parte de mim, porque você praticou a iniquidade? Se você olhar lá em 1 João 3,4, você vai ver o que essa pessoa fez. Ela pregou o Evangelho, falou de Jesus, expulsou o demônio, curou pessoas em nome de Jesus, mas ela praticou a iniquidade. Aqui diz assim, irmão, na minha Bíblia fala assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Mas foi a Bíblia? É isso que eu quero. Por favor, leia. Veja o que é. Olha aqui, irmãos. Qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Então, no lugar da iniquidade está a transgressão da lei, aqui na minha Bíblia. Nessa Bíblia é a transgressão da lei, e nessa é cometer iniquidade. Então, o que Jesus está falando para aquela pessoa? Você falou do meu nome, você curou as pessoas, expulsou o demônio, você pregou o Evangelho, mas você transgrediu a lei de Deus. Olha só. Como é quando a gente quer entender a palavra de Deus, o Espírito Santo ajuda nós a entender a palavra de Deus. Então, as pessoas que não guardam o mandamento de Deus, naquele dia, vai dizer isso para Jesus. Nossa, eu curava, eu fazia tanta coisa em teu nome, Senhor. E o Senhor vai dizer: aparta de mim, porque você cometeu a iniquidade. Mas, irmãos, o que nós devemos fazer?
orar por essas pessoas para que elas possam compreender enquanto a porta da graça ainda não se fechou, para que elas também sejam salvas. Os espíritas, eles dizem que fora da caridade não existe salvação. Já tem uma outra denominação que diz que Jesus não é Deus, que o Espírito Santo não é Deus. Irmãos, como que eu posso esperar salvação se eu digo que Jesus Cristo não é Deus? Se Ele que deu a sua própria vida para me salvar, e agora eu estou retribuindo a Ele dizendo que Ele não é Deus. Como que eu vou ser salvo dessa maneira? Que Deus tenha misericórdia dessas pessoas que dizem que Jesus não é Deus. Abra os olhos dele, coração e a mente, para que eles possam compreender e compreenda que Jesus é Deus e Deus Todo-Poderoso. Amém. Vamos ver aqui. O apelo está em Mateus 7, 24 a 27. Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Amém. Todo aquele que ouve as palavras de Jesus Cristo, ele é considerado um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então, aquele que não der crédito a essas palavras maravilhosas, a casa aqui, irmão, é a pessoa. É a pessoa. Nós somos casa espiritual em Cristo Jesus. Então, se nós ouvir, aquele que der crédito à palavra de Deus, edificou sua casa sobre a rocha. A rocha é Jesus. Ele se apegou a Jesus. Ou seja, ele crê em Jesus. E quem crê em Jesus, conhece Jesus, confia em Jesus e obedece a Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém. Agora nós vamos Depois você ao pergunta hino para ele. final. Vamos cantar o som Vai, do não, instrumento, vou não. o 134, 10 Deixa. Olha só. Coitado do homem. Era ela que ia cantar. Você ficou com raiva porque você não foi. Vai ver se não consegue em casa. Por causa do quê? Que você não foi lá na frente. Nada. Todos podem cantar 134, acompanhando aí o hinário no projetor também.